Olá, tudo bem? Fraternais saudações. Seja muito bem-vindo, irmão, frater, soror, iniciados e profanos. Eu me chamo Daniel Ciorelli e essa é mais uma aula da Loja de Instrução com o tema A Origem Simbólica e Mística dos Números. Mas antes, para quem ainda não me conhece, eu separei aqui uma mini bio rapidamente para apresentar para você. Eu sou natural de Curitiba, no Paraná, já mestre maçom há algum tempo, participo do GOB Santa Catarina e sou filiado às lojas Chave de Irã, 4349 do Rito de York, e também da Sal da Terra, 4736 do Rito Escocês Certificado, e a qual também sou membro fundador, e mestre escocês de Santo André. Tenho especialização em maçonologia pela Uminter, também sou frater Rosa Cruz da MORC e também das Societas Rosacrucianas. E estudante de hermetismo, cabala, alquimia, tarô, entre outros assuntos místicos, esotéricos, né, e ocultos. No mundo profano, eu sou empresário, sou CEO e fundador da Let's Growth, que é uma empresa de marketing de crescimento, que trabalha com foco em marketing digital. Tenho também a formação em comunicação e jornalismo e pós-graduação em marketing digital pela FGV e também gestão financeira pela Uninter. E também durante muito tempo fui professor universitário da graduação e pós-graduação e por fim fundador e professor do projeto Loja de Instrução. Então agora feitas as devidas apresentações, vamos ao que interessa. Deixa eu botar aqui mais centralizado para você conseguir acompanhar aqui na tela. Então, a primeira provocação que eu faço, quando a gente vai pensar em número, né? Eu acho que talvez até associando a questão mística e simbólica, eu acho que é difícil você não pensar nessa frase, né? Nessa máxima, tudo é número, que foi creditada a Pitágoras. Que ele acreditava que toda forma de expressão, né, da natureza, do universo, poderia ser traduzida e entendida por números. Eu até vou aumentar um pouquinho aqui minha tela, que talvez esteja ruim de ler. Mas também você vai ter acesso a esse material em PDF, tá? Então pode ficar tranquilo que não precisa ficar copiando nada. Vamos pegar aqui, ó. Pronto. Acho que agora ficou melhor. Então, Pitágoras foi um filósofo matemático grego, né, da Grécia Antiga, e ele é conhecido, né, talvez uma das contribuições que fez com que ele ficasse famoso é o Teorema de Pitágoras, que estabelece a relação, né, entre a fundamental da geometria, que é o quadrado da hipotenusa, o lado oposto do ângulo reto, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados em um triângulo retângulo, né? Isso a gente na escola aprendeu de forma bem exaustiva, inclusive. Mas, além disso, ele também teve outras contribuições, né? Tanto na área matemática como na música também, que são coisas que andam juntas. Ele nasceu por volta de 570 a.C. na ilha de Samos, na Grécia, e mais tarde ele fundou uma escola em Crotona, tá? Que é uma colônia grega no sul da Itália, onde ele e seus seguidores, né, chamados de pitagóricos, matemáticos, fizeram contribuições significativas para matemática, música e astronomia. E Pitágoras, além de seus seguidores, também eram conhecidos por suas crenças, né, e contribuições místicas e religiosas, tá? Então, essa é uma síntese, né? Claro que não dá para resumir a vida de Pitágoras em um parágrafo, mas a ideia aqui não é estudar e se aprofundar na vida de Pitágoras, mas só trouxe o Pitágoras essa referência de tudo é número, porque
a gente vai ver um pouco mais lá na frente que Pitágoras também contribuiu muito para essa mística do número, né? Para essa visão simbólica e mística do número. Okay? Dito isso, o que motivou a fazer essa pesquisa, essa aula? Tá? É importante, eu gosto muito de trazer aqui o que motiva, né? Quais foram as hipóteses, as indagações, né? Os questionamentos que a gente faz para poder chegar numa pesquisa dessa. Tá? Eu acho extremamente importante. Então, primeiro, depois de ler muita coisa a respeito de número e geometria sagrada, eu sempre fiquei pensando, né? Pô, mas da onde é que vem essa atribuição simbólica, né, e essa carga mística dos números, né? Em que momento da humanidade, em que momento da história isso se deu, isso começou de fato a se desenvolver? É claro que a gente vai ver que isso não foi da noite para o dia, né? Foi uma construção ao longo de anos, de séculos aí de evolução da humanidade, e a qual foi se atribuindo, então, esses valores, né? Tanto místico como simbólico para os números, né? A gente vai ver que não só para os números, mas também para a linguagem em si. E aí eu coloco aqui, né, trazendo então esse questionamento. Então, qual foi o primeiro registro, né? Será que a gente tem o primeiro registro da utilização de um sistema de escrita e numérico? Porque aí, se a gente parte do pressuposto que a origem simbólica e mística dos números está associado ao momento mesmo do nascer da escrita, né? Do nascer dos números, né? Da relação dos números com a escrita, talvez esses primeiros registros podem ser a chave para a gente entender essa origem, né? Para a gente poder compreender essa origem. E aí aqui eu pego e separo algumas coisas para a gente poder pensar, tá? Eu vou dar mais um zoom aqui, acho que vai ficar melhor para acompanhar, tá? Então a escrita ela começa a ser sistematizada, né? E ela aparece de fato dentro de um círculo, né, social por volta de 3.500 a.C., né? Quando os sumérios desenvolvem a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, naquela área lá do Delta Fértil, né, que a gente aprende em história. Não sei se você está lembrado, mas qualquer coisa você pode botar lá no Google que você vai ver qual é aquela região ali, tá? E os registros cotidianos, econômicos e políticos da época eram feitos na argila. Então era a forma de registrar, né? A ideia também um pouco da escrita é você poder registrar as suas memórias, né? Registrar algo, ter o controle de algo, né? E eram feitas através de símbolos no formato de cones, por isso escrita cuneiforme, tá? E posteriormente os babilônios, né, aperfeiçoaram, além do surgimento dos hieróglifos lá no Antigo Egito. Então tá tudo meio que concatenado, né? Começa ali pegando ali nos sumérios, inclusive os sumérios é que começam de fato a fazer esse desenvolvimento, porque anterior aos sumérios também já existia esse processo de desenvolvimento da escrita, mas não a sistematização, passando ali para os babilônios e já quase que em paralelo também os egípcios, e posteriormente essa escrita ela foi sendo aperfeiçoada, né? E era dominada apenas por pessoas poderosas da sociedade, como escribas e sacerdotes. Então é importante ressaltar que o conhecimento da escrita era muito restrito nessa época, né? Não é que nem a gente tem hoje, que praticamente a grande parte da população sabe ler e escrever, né? Mas naquela época não, aquela era reservada apenas para os sacerdotes, né? E para os escribas, que eram os que de fato conseguiam fazer os registros, né? Por isso que eram chamados de escribas. E até os grandes monarcas não sabiam ler nem escrever, tá? Não eram todos que tinham esse conhecimento. Até recentemente, se a gente for analisar ali no período medieval, no período renascentista,
muitos dos monarcas e príncipes reis eram analfabetos, eles ficavam de fato à mercê da igreja, do conhecimento do clero, ok? Continuando. Então aqui eu separei, só a título de curiosidade, porque a aula também não é escrita suméria, babilônica e nem egípcia, obviamente, mas é só para a gente ter aqui, ó, uma ideia de como era, né, essa escrita e esses números na época. Deixa eu ver se dá para estar pegando bem aqui na tela. Tá. Então aqui eu separei, né, parte de Suméria. Vê que é bem cuneiforme, né? Aí a escrita babilônica. Então a gente já tem aqui já umas diferenças, né, com relação à parte dos símbolos. E depois a gente tem aqui a egípcia já através dos hieróglifos, né, que também já dá para ver que já é um formato bem distinto, né, principalmente se a gente for pegar ali o da Suméria. E eu coloquei aqui também, que eu acho interessante para a gente poder trabalhar e entender, né, um pouco mais, a questão do sistema numérico, né, a qual a gente está, de fato, querendo estudar, né, a questão do simbologia e mística do número. No caso, eu separei aqui, né, de sistemas numéricos o sumério e o babilônico, que é base 60, sexagesimal, tá? Então aqui dá para a gente ter uma ideia de como eram escritos os números, né? E por que é base 60, né? Que a formação do número ia até 60, né? Depois se repetia essa cadência com algumas variações, tá? Aqui no caso o egípcio, tá? O egípcio já é base decimal. Então, ó, aqui no caso vai de 1 a 10, né? Toda a parte simbólica. E aí depois ia se repetindo, né? Então, por exemplo, se eu quero 20, eu pegava o símbolo 10 e fazia ele 2 vezes. Se eu quero 30, eu pegava o símbolo de 20, fazia uma vez e depois fazia o símbolo de 10 uma vez. Lembrando, né? Eu não vou fazer um do lado do outro. 20 mais 10. 40 seria 20 mais 20. Os 50 seria o símbolo de 30, né? Com o de 20. E assim por diante. E aí a cadeia ia sendo construída, tá? Aqui mais um exemplo. Até esse aqui eu vou ampliar para facilitar a visualização. Ó. Então aqui mais um exemplo da escrita numérica egípcia e aqui o comparativo dos egípcios com os sumérios, né? O 1, um tracinho aqui, um tracinho mais no formato de cone, 3 tracinhos, 3 cones, o 10, né? Um U ao contrário, que no caso uma espécie de V de seta, né? Apontado para a esquerda. Aqui 13 é o 10 mais 3 tracinhos e aqui a seta e os 3 conezinhos. E assim por diante. Como eu falei, a ideia aqui não é aprender a escrever e a fazer cálculo com relação a esses sistemas numéricos, mas a título de curiosidade, porque a gente vai ver que essa carga, né, essa interpretação simbólica e mística, ela nasce junto com essa constituição desses sistemas, tá? Claro que se você quiser aprender, né, a escrever, a calcular, isso tem bastante vídeo no YouTube, na internet, é só dar uma pesquisada que vem bastante material interessante, ok? Agora, vamos dar uma subida aqui. Deixa eu diminuir um pouco.
falamos da parte da motivação, né? Então, o que motivou o trabalho. Agora vamos lá começar de fato a entrar no conteúdo, que é bem interessante. Acho que aqui tá bom. Então, quando a gente fala da origem simbólica e mística dos números, você se depara, é inevitável, quando você está estudando sobre isso, a muitos autores trazerem a ideia da doutrina do nome para dentro dessa explicação, né, da origem simbólica e mística. E a doutrina do nome, ela nasce justamente junto com essa sistematização da escrita e também essa sistematização dos números, sistematização numérica. E quem traz essa ideia, né, que eu acho bem interessante, eu fiz esse recorte aqui, caso você queira estudar mais, mas tem um arqueólogo francês, tá? O Georges, tá? O Cantenu, ele tem uma pesquisa bem interessante, eu coloquei a referência aqui bibliográfica, mas tem várias outras pesquisas, né? Isso tem inclusive na internet para você acessar. Mas o que ele coloca, tá, a respeito da doutrina do nome, que eu acho bem interessante, que é onde eu fiz o meu ponto de partida inicial para entender essa origem, né, simbólica e mística, que muitas vezes se associa muito ao Egito, inclusive era uma coisa que eu acabei não falando no início, mas sempre se tem essa ideia que ela nasce no Egito, né, e se intensifica na Grécia, mas na verdade ela é bem anterior ao Egito, como a gente conhece, né? Então aqui, ó, acho que agora dá para ver bem. Então, o que traz a doutrina do nome, tá? Em geral, os contos de origem, né, que explicam a origem do universo, visam explicar, então, a criação de uma forma mítica, tá? Então, todas essas formas de vida e de toda essa matéria traz como resultado da intervenção divina. Então, tem sempre esses contos, míticos, eles têm essa intervenção divina no mundo da matéria, tá? E dentro desses vários modos de intervenção, existem duas formas bem particulares e relevantes, né, que dá origem à ideia da doutrina do nome, tá? Isso é uma coisa recente, uma interpretação moderna, né? Obviamente naquela época não existia esse conceito, tá? Mas já se aplicava essa ideia, né, principalmente nos textos. E aqui a gente tem um recorte, tá, do Antigo Testamento, que a gente pode utilizar como exemplo, que dentro desses recortes, né, desse estudo, a gente consegue separar dois tipos, né, duas formas de doutrina do nome, tá? A primeira, tá, que é a criação como um ato da divindade. Então essas histórias, né, não só no Antigo Testamento, mas se você pegar as histórias míticas da Mesopotâmia, do Egito, dos nórdicos, de qualquer cultura, você consegue encontrar esses modelos, tá? Então, aqui no caso, a criação como um ato de divindade. Então, a primeira é Deus criou, tá? E a segunda é a criação através da palavra. Então, Deus proclamou. Então, uma entidade, ela não existe, né? Ou algo, ela não existe até que seja nomeada por uma intervenção divina, tá? Então, um objeto, um ser, né? Algo, só vai ser materializado quando existe uma intervenção divina. Então, esse algo ele não tem nome, por isso que é a doutrina do nome, né? Esse algo não existe. Então, nesse contexto, o algo
pode ser qualquer objeto material, seja ele animado ou inanimado. Então, a partir do momento que a divindade o nomeia, tá? E aí a gente vai ver aqui que tem um pouquinho também da questão do próprio Platão aqui na teoria das ideias, né? Do mundo sutil, do mundo material e o mundo sensível. Aquilo só se materializa, esse algo só existe a partir do momento que a divindade o nomeia, né? Então, ou não só o nomeia, mas como também dá o processo de criação, né? Então, aqui no caso, ele cria, né? E nomeia, ou nomeia e depois cria. Então, vai depender muito do texto, da interpretação, mas a gente consegue encontrar essas duas formas, né, da doutrina do nome, que o que a palavra tem o poder. Então a gente já está tendo ali a visão simbólica e mística da palavra, né, da escrita. Então, se essa palavra tem esse poder, então daí é que a gente vê aquela ideia do verbo, né? Primeiro vem o verbo, tá? Mas vamos caminhar um pouco com os exemplos aqui para você entender melhor o que eu estou falando. Então, dito isso, no começo era o verbo, tá? Então, daí que a gente tem essa ideia, né, da ação e do nome da palavra, do poder da ação e do poder da palavra. É por isso que você falar o nome de uma divindade naquela época era extremamente proibido e perigoso, né? Porque você poderia invocar coisas boas, mas também você poderia invocar coisas ruins, tá? Então, por isso que falar o nome da entidade, falar o nome da divindade, tinha que se tomar cuidado, tá? Por causa disso. E aqui, ó, dois exemplos de ação e nome, né? O primeiro, ação, que é ele fez, ele criou, né? Ele deu a materialidade. Então, aqui no caso, pegando o exemplo do Antigo Testamento, deixa eu ver se vocês... Tá dando para ler. Deus fez a expansão que separou as águas que estão abaixo da expansão das águas que estão acima da expansão, e Deus chamou a expansão de céu. Tá no Gênesis. Então aqui, primeiro ele agiu, ele separou as águas e depois nomeou aquele montante que ele separou de céu. Então aqui a doutrina do nome, primeiro ela se dá pela ação e depois pelo nome, tá? Então Deus primeiro fez, ele criou, né, o firmamento, e em seguida lhe deu um nome, céu, tá? Aqui essa é uma tradição, e aí eu coloquei mais por curiosidade, tá? A ideia também não é estudar o Antigo Testamento, mas aqui esse tipo de interpretação, né, esse tipo de carga mística da doutrina do nome, da ação, é uma interpretação muito já vista, tá? Que se referia a Deus pelo nome de Yahvé, nas tribos do norte. Então a gente vai ver que conforme a gente for interpretando o Antigo Testamento, a gente vai ter vários recortes de vários grupos, né, de regiões distintas, onde a forma de interpretar e de contar essa história mítica é um pouquinho diferente, tá? Então, no caso do nome, seria uma visão mais sacerdotal. Como é que se dá, né? Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, também do Gênesis. Então aqui, primeiro Deus criou a luz por meio da palavra. Então ele disse, ele nomeou, haja luz. E depois falou o nome. Então aqui o nome está diretamente ligado à ação. Né? Antes ele separa, então ele faz uma ação de separar, porque é o firmamento, e depois chama aquilo que ele separou de céu. E aí o céu se cria, né? Surge. Nesse caso aqui não. Ele já, através da palavra e do nome, ele já cria, né? Como se fosse automaticamente, vamos chamar assim. Né? Então ele fala, haja luz, né? Haja luz, a luz aparece. Né? Então ele, através do nome
luz, ele consegue invocar esse fenômeno, tá? Criar esse fenômeno, né? E isso é uma visão sacerdotal que deriva muito do próprio do código sacerdotal da época, né? Quando o Antigo Testamento foi escrito. Depois, só a título também de curiosidade, eu coloquei aqui, ó, também existe uma parte do Gênesis, né, que é uma visão mais eloísta, né, porque refere e trata Deus pelo correspondente do hebraico Elohim, né, que são as tribos que são mais novas do sul. Então aqui eu coloquei essas três divisões que a gente pode encontrar no Antigo Testamento, que são visões de povos diferentes, né, dos hebreus ali. Então eu tenho os javistas do norte, eu tenho os sacerdotais, que estão espalhados, e eu tenho a visão mais eloísta, que são das tribos do sul. Tá? A ideia aqui também não é entrar em detalhes a respeito dessas tribos e a interpretação que elas dão, mas a gente já começa a ter exemplos de como se pensava essa questão do poder da palavra, do poder do verbo, né? Do poder não só da palavra, mas também da escrita. Tá? E aqui eu coloquei também a referência de Platão, também com a teoria das ideias, do mundo das ideias e o mundo sensível, né? Que ele traz que antes de, por exemplo, uma cadeira, né, um marceneiro conceber uma cadeira, né, montar uma cadeira, ela teve que ser pensado no mundo das ideias, né? Ela teve que ser materializado primeiro nesse mundo inteligível, né, das ideias, para depois ir para esse mundo sensível são das sensações, que é o mundo material, tá? Então ele primeiro precisou pensar no conceito cadeira, como essa cadeira vai ser, de que forma ela vai ser, qual é o propósito dela, para depois ele ir lá no mundo material construir ela de fato, né? Ele não poderia conseguir construir uma cadeira sem antes ter idealizado essa cadeira, por isso que é o mundo das ideias, tá? Então isso também ajuda a entender um pouco essa doutrina do nome, como a escrita, né, e os números também têm esse poder, né, de materializar as coisas. Vamos continuar? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui também, para facilitar. Então, uma vez vista a doutrina dos nomes, espera aí que ele tá travando aqui. Acho que agora foi. Vamos pegar aqui que de fato a origem do simbolismo numérico. Então, os números, por terem uma propriedade de serem combinados de diversas formas e de serem representados de maneiras diferentes, são frequentemente vistos como sagrados, sendo considerados uma espécie de linguagem universal capaz de expressar tudo. A associação de números com nomes tem uma longa tradição de origem suméria, da cultura suméria. Tá? Então, entendendo a doutrina do nome, eu começo a também entender como o número era associado à palavra, à escrita. E aí a gente tem essa ideia do simbolismo. Tá? Um dos primeiros exemplos do poder dos números pode ser encontrado no panteão sumérico, que apresenta uma hierarquia numérica dos deuses. A Anu, o Deus supremo e Deus do céu, associava-se ao número perfeito, a unidade base, no caso da cultura sumérica, né, que era 60, o que indica a antiguidade desse sistema. Então, a gente estudando o panteão, a gente começa a entender que existia essa preocupação do sumério em atribuir número às divindades. A partir do momento em que eu faço essa associação, né, numérica, número à entidade, à divindade do panteão, e coloco isso ainda em uma hierarquia de importância, eu já automaticamente já estou criando uma simbologia, né, já estou criando uma carga simbólica e já estou trazendo uma ideia mística, que eu estou
pegando o conceito da divindade, toda a interpretação mística divina que aquela atividade, toda essa carga que aquela atividade traz, e ela está dando, né, transferindo essa autoridade, transferindo esse poder para o número associado. Então, aqui no caso, né, eu tenho o Deus Supremo, 60, que é o Deus do céu, depois Enlil, Deus da Terra, filho de An, que é o 50, depois o Deus das águas, 40, Sim, Nanu, Deus da Lua, depois 30, Shamash, posso estar pronunciando errado, tá? Então me desculpa, mas eu não sou versado na língua sumérica, mas estou tentando fazer o meu melhor aqui. Mas, enfim, né, já deu para entender a lógica que até a gente tem aqui Nergal, que é talvez um dos mais famosos, né, 15, que é o Deus do inferno, depois o Marduk, e também o Gibil e Nazcu, que é o 10. Então aqui a gente tem essa associação, né, desde os 60 até o número 10. Então, o 60, que era a base da unidade do sistema numérico sumério, tinha toda a carga simbólica e mística da divindade a qual ela representava, né? Então, se An é o Deus Supremo, né, o Deus do céu, que provavelmente criou todos os demais outros deuses e criou toda a terra para os sumérios, esses 60, qualquer coisa que tivesse associada a esses 60, traria essa ideia simbólica, né? Traria essa associação simbólica, ok? E a gente vai ver que realmente isso acontece na prática. Porque um outro exemplo interessante, deixa eu pegar aqui, ó, que acontecia muito, que a gente chama de cifra de substituição, tá? Que é um pouco o que depois, mais para frente, a gente vai ter na gematria, que a gente vai ter na adição e substituição teosófica, né? Que Pitágoras fazia muito, que tem a ver com a numerologia pitagórica, que tem um outro nome, inclusive, tá? Isopsefia, que era o correspondente à questão da numerologia, da adição e da subtração teosófica. Na Grécia Antiga, pelos pitagóricos, eles faziam a isopsefia. Tá? Os nomes mudam, mas a ideia é muito parecida. Tá? E aqui, no caso, na antiga civilização da Mesopotâmia, surgiu a ideia, então, fascinante de atribuir um valor numérico para os símbolos de seu sistema silábico, possibilitando que todo nome pudesse ser representado numericamente. Então, esse tipo de codificação, onde existe uma correspondência um para um entre sinais e numerais, tá? É conhecida em criptografia como cifra de substituição. Então, essa cifra de substituição era muito utilizada na época, né? E a forma como você fazia essas substituições dava toda a carga de peso, né? Simbólico e mística. Então aqui, como exemplo do que seria uma cifra de substituição, o rei Sargão II da Síria, durante a construção do palácio de Khor-Shabad, se esforçou para estabelecer uma ligação entre sua identidade e a muralha que o protegia. Então a inscrição que ele deixou declara de 16.286 cúbitos o número do meu nome, eu fiz a medida de sua muralha. Então aqui, o que ele está colocando, né? Que a cifra do nome dele, que dá 16.286, né? Em cifra de substituição,
ele pegou essa cifra, transformou em metragem, digamos assim, para construir o tamanho da muralha. Então, se ele carrega o nome de peso, né, o nome dele tem poder, porque ele é o soberano, o rei, então toda aquela carga da soberania ele coloca também no muro de uma forma simbólica, né, de uma forma mística, dizendo que ó, esse muro ele é tão forte quanto eu que sou rei da Síria. Então esse é um dos exemplos de vários, né? Tem milhares de exemplos de cifra de substituição, só quis trazer um aqui a título de curiosidade para vocês entenderem, né, o poder que tem o número, né, dentro dessa relação entre palavra, né, entre palavra escrita e o número. E aqui também, a título de curiosidade, eu coloco a correspondência de letras com números que a Cabala trabalha, né, com relação à gematria, que é uma técnica também ancestral de numerologia que tem origem nas culturas assírias, babilônicas e gregas, mas né, não se tinha esse nome de fato. Então a gente viu ali que na grega a isopsefia é mais adequado você nomear. Mas foi seguido especialmente pelo misticismo judaico, principalmente pela Cabala, né, que é um sistema místico que interpreta os mistérios da Bíblia através e da criação e da Torá. Então eles vão usar a gematria, ela é usada para entender, né, o que está por trás, o que esses textos sagrados estão querendo de fato comunicar. Né? Então é uma técnica que tenta traduzir esses textos, ok? Concluindo, então, a gente percebe que... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A gente percebe que essa ideia, né, de juntar, fazer essa associação, primeiro, do princípio ali da doutrina do nome, onde a palavra, a fala, começa a ter uma carga de poder divino, de um poder mítico, de um poder simbólico, e depois a gente vai ter essa transferência desse poder para os números, para o sistema numérico, porque ele começa a se associar com a palavra, com o verbo. Né? E ela começa a herdar toda aquela carga simbólica que veio primeiro através da palavra, e depois ela é também impregnada e transferida para os números. Então essa ideia de usar, né, a numerologia, de usar os números para entender o mundo. Então a gente tem aqui o que seria um pouco mais próximo, né, além da Cabala, pensando um pouco no Pitágoras, é justamente essa tentativa de ir através dos números, né? Pô, se eu consigo fazer essas associações com a palavra, por que eu não poderia fazer essas associações com a natureza, com as leis da natureza? Por que eu não poderia tentar interpretar o universo, interpretar a divindade, interpretar a relação desses universos através do número? Então foi aí que Pitágoras de fato começa a fazer os seus estudos, a fazer as suas equações, a fazer as suas indagações para tentar, através de um sistema numérico, interpretar e entender a relação do homem com o mundo e através dos números. Isso depois vai se evoluindo ao longo da história. Mas aqui a ideia é trazer justamente esse início, né, de fato, da onde surgiu essa ideia, né, de que um número tem uma carga simbólica, tem uma carga mística, vem daí, vem desses primeiros povos ali da Mesopotâmia, onde começa, através do sistema de escrita e sistema numérico, começa a se desenvolver essa ideia de que o número também é mágico, né? O número também é místico. Então eu posso usar o número também para fazer essas relações de interpretação da divindade e do universo que me cerca. Tá? Coloquei aqui, então, fechando, tudo é número.
Então, Pitágoras, dissemos, considerou o número como sendo o princípio de todas as coisas. Daí deriva a harmonia da natureza, feita a imagem da harmonia dos números. Essas considerações levaram os gregos a uma construção teórica de onde nasce a matemática. Então, né, que hoje a gente depois vai ter na física, enfim. E aí tem toda a parte histórica no desenrolar dessa visão, né, de interpretar o mundo através dos números. Coloquei aqui a bibliografia, tá? Depois você pode pesquisar outras referências, se aprofundar mais no tema, né? Volto a falar aqui, é uma visão inicial, né, a respeito desse tema, que é a origem simbólica e mística dos números. Mas fica à vontade aí para você se aprofundar caso esse tema seja de importância e de relevância para você. Vou chegando no final, então, aqui da aula da Loja de Instrução. Mais uma vez, gratidão pelo seu tempo e a gente vê numa próxima aula. Fraternal abraço, até lá.